está em guerra. Estamos em guerra. Guerra com o mundo, guerra com a carne, guerra com o diabo, guerra com aqueles que estão tentando destruir a família, estão tentando desconstruir a família. Há um avanço poderoso das trevas nesse campo, tentando desconstruir o casamento, desconstruir a família. Só tem uma coisa: eles não sabem disso. Eles estão enganados, obviamente. Eles estão crendo numa mentira, é claro. Mas nós sabemos, porque nós já conhecemos o fim da história. Quem conhece o fim da história? Só vocês, os outros não conhecem ainda? Eu vou contar para você então o fim da história. Porque Deus faz as coisas antes que elas aconteçam, Deus já faz o final delas. E Deus diz na sua palavra que Ele não vai fazer coisa alguma sem antes dizer, revelar aos seus servos os profetas. Portanto, Deus já revelou na sua palavra o que vai acontecer no futuro. Deus já revelou que no futuro, que nos últimos dias, os homens seriam terrivelmente afetados pelo pecado, seriam arrogantes, jactanciosos, desobedientes aos pais, homicidas, pervertidos, todo tipo de coisa que você pudesse imaginar. A Bíblia já fala sobre isso. Mas a Bíblia também diz que aquele que crê, aquele que preserva a palavra de Deus, aquele que ama a palavra, aquele que obedece os mandamentos, aquele que crê no nome de Jesus, aquele que crê nos princípios da palavra eterna de Deus, esse vai permanecer para sempre. Amém. Você podia dar um amém, mas... Bom, quando você dá um amém assim, abençoado, você libera um espírito de fome, de sede que vai caindo sobre a gente vai ficando animado, vai ficando, ungido, o Senhor vai trazendo palavra, a sua fome, a sua sede pelas coisas de Deus provoca algo aqui nessa plataforma. Quem entendeu isso? Mas a boa notícia, sempre depois da má notícia tem a boa notícia. A boa notícia é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu creio firmemente que nunca houve uma época tão depravada quanto essa, uma época tão terrível quanto essa, mas eu creio também, muito mais ainda, de que nunca houve uma época mais apropriada para se pregar o Evangelho do que essa época. Nunca houve uma época mais apropriada das pessoas se voltarem para Deus e para Cristo como nesse momento agora. Porque no meio desse caos só tem uma saída, é Jesus na vida das pessoas. Não tem outra saída. Quem crê nisso, diga amém. Dê um aplauso bem grande a Jesus. Deus, irmãos, escolheu a família para mostrar ao mundo o seu amor e o seu caráter. Os valores do reino de Deus são demonstrados, são vividos a partir da família. É na convivência com filhos, com pais, com avós, com primos, com tios. Nesse lugar de aceitação, de amparo, de proteção, de cuidado, que ali é revelado os valores do reino de Deus. Deus criou a família, portanto, com esse propósito de ser um lugar onde há um reflexo da sua glória, um reflexo da sua imagem, da sua semelhança. Irmãos, uma pessoa sozinha não pode revelar o caráter de Deus na sua plenitude. Ela precisa viver essa dimensão da família. Hoje nós temos visto, infelizmente, gente que tem um casamento, mas não tem um lar. Gente que tem marido, que tem esposa, mas não tem família. Gente que tem filhos, mas não tem relacionamento com eles. Deus não planejou assim, Deus planejou a família. Deus, desde que criou o homem, em Gênesis 1, 27, 28, diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e disse para eles: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. É assim que Deus espera que essa terra seja coberta da sua glória. Um dia nós sabemos, isso é outra revelação do final de todas as coisas. Diz a palavra de Deus, um dia a terra se encherá do conhecimento da sua glória.
A glória de Deus já permeia todos os lugares dessa terra. A glória de Deus está agora mesmo aqui pairando sobre esse lugar. A glória de Deus está agora mesmo pairando sobre João Pessoa. A glória de Deus está agora pairando sobre todo o Brasil e sobre toda a terra. Infelizmente, muitos não percebem essa glória, mas um dia, diz a palavra, todos conhecerão e a terra será cheia da sua glória, como as águas cobrem o mar. É por isso que é natural que jovens, por exemplo, no momento apropriado de suas vidas, desejem se casar. Porque é natural que o jovem queira formar uma família. É natural que depois dos 20 e poucos anos, já perto aí entre os 20 e poucos anos e os 30 anos, né, com raras exceções, tá? Natural que os jovens queiram se casar. Qualquer coisa fora desse intervalo aí, tem alguma coisa que precisa pensar o que está acontecendo, né? Antes disso é muito novo. Depois disso, já precisa pedir assim uma oração maior, mais forte, né? Já entrou naquela fase, né? Já ultrapassou aquela primeira fase que é muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos se apresentam, mas a prova é difícil, o teste é muito difícil, o funil é muito grande. Depois que o tempo vai passando, a coisa vai ficando mais, né, vai diminuindo a quantidade de questões, vai se fazendo algumas concessões aqui, outra acolá, até chegar naquele ponto que você já sabe, né, aquele versículo que define essa fase da vida, precisa de oração e jejum e o lema é: o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Deus sabe de tudo. Mas, queridos, o desejo de Deus, e esse é o tema da nossa mensagem de hoje, Deus quer todas as famílias da terra. Diga comigo, Deus quer todas as famílias da terra. Outra vez, Deus quer todas as famílias da terra. Essa promessa está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus chama Abraão, diz: sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ali eu te abençoarei, você vai ser uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga, a minha família é abençoada. Eu estou debaixo dessa promessa. Deus fez essa promessa a Abraão, irmãos, e essa promessa é para você também. Deus quer abençoar a sua família. Diga, a minha família está abençoada. Em nome de Jesus. Queridos, Deus quer abençoar não só a família. Deus não abençoou somente a família de Abraão e a sua descendência natural, mas todos nós, segundo o descendente que haveria de vir, Jesus Cristo, segundo essa descendência, nós somos também filhos de Abraão pela promessa. Você pode e deve sim buscar essa bênção para a sua família. Irmãos, nós não estamos falando de famílias perfeitas. Não existe famílias perfeitas. Não existe marido perfeito, esposa perfeita, filhos perfeitos. Não existe. Aliás, a Bíblia é uma das coisas que me admira muito, irmãos, que eu aprecio, que eu amo na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, é que ela é a verdade e ela não esconde as debilidades de ninguém. A Bíblia poderia ser um livro que conta só as coisas boas, que conta só os acertos, que contasse só as coisas que deram certo e escondesse as outras que não deram tão certo, ou até os pecados dos homens de Deus, escondesse para debaixo do tapete. E não é assim que ela faz. Ela mostra que o homem é pó em todas as épocas da vida, todas as épocas da humanidade. Ela não esconde as nossas fraquezas, as nossas debilidades, mas Deus mostra, sem aprová-las, que todos aqueles que se voltam, que se arrependem, que querem, que pedem,
que reconhecem o Deus de Israel como seu Deus, a esses, diz a palavra em João capítulo 1, versículo 12, a esses Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Bom, são vários exemplos que nós poderíamos dar, mas eu queria mencionar apenas um. Queria estudar com você hoje, rapidamente, um desses exemplos que me choca e, ao mesmo tempo, me deixa inspirado, porque isso revela o amor de Deus pelas famílias da terra. Você já ouviu falar na história da Raabe, a prostituta? Quantos já ouviram falar nessa história? Raabe era uma mulher prostituta que vivia na cidade de Jericó. Jericó foi a primeira cidade que o povo de Israel, ao atravessar o Jordão, começou a conquistar, fruto de uma promessa que havia sido dada 700 anos a Abraão, dizendo: a sua descendência vai herdar essa terra. Abraão viveu naquela terra há muitos anos, a terra de Canaã, mas ele andou por ali, viveu por ali como peregrino. Mas Deus disse: essa terra que você pisa hoje, eu vou dar à sua descendência. Anos mais tarde, Jacó, o seu neto, migra para o Egito, e ali eles passam 430 anos, se multiplicam, até que Deus chama Moisés e leva aquele povo de volta para a terra de Canaã. E Jericó é a primeira cidade. Toda aquela cidade foi condenada e foi dito pelo Senhor. O Senhor disse a Moisés: essa cidade eu dei a vocês como herança. Não deixem escapar nada. E todo o ouro, toda a prata, todos os recursos que vocês encontrarem será para o tesouro da casa de Deus. Vocês não poderão pegar em nenhum despojo. Você sabe por que isso? Porque eram as primícias da terra de Canaã. Irmãos, as primícias têm um poder tremendo. Deus não obriga ninguém a dar primícias, mas quando você sabe o valor das primícias e você dá para o Senhor as primícias, Deus é honrado por causa disso, e Deus está vendo, e o Pai que te vê em secreto vai te recompensar por isso. Moisés então manda 2 homens espiar a terra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo agora em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2 diz assim, versículo 1, diz: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra em Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Versículo 8, diz: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que o pavor que infundis caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Diga comigo: o nosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar,
se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém dele puser mão. Também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Diga comigo, ela atou o cordão de escarlata à janela. Vamos orar. Bendito Deus, Senhor, a Tua palavra é tão poderosa. Senhor, ela não é somente um relato histórico, ela é uma revelação do Senhor. Mas, Pai, nós só podemos perceber, compreender e discernir essas coisas espirituais somente se for através do Espírito Santo. E é assim que nós pedimos mais uma vez, Espírito Santo, abra o nosso entendimento para ouvir o que o Espírito quer dizer à igreja hoje. Em nome de Jesus. Todos dizem amém. Eu quero compartilhar com você, queridos, 3 atitudes de Raabe para salvar a sua família. 3 atitudes que Raabe teve para salvar a sua família. A primeira atitude que ela teve, ela reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Irmãos, não há salvação em nenhum outro. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ela reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus. Ela revela isso, claro, em Juízes capítulo 2, o versículo 11 que lemos, que diz, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus, irmãos. Salmo 138 diz, eu te louvarei, Senhor, na presença dos deuses com D minúsculo. Há muitos deuses por aí, há muitos deuses sendo adorados por aí, mas só existe um Deus verdadeiro. É o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Raabe reconheceu, ela entendeu, olha, o Deus de Israel tem feito tudo isso. Nós ouvimos falar da fama desse Deus. Você tem ouvido falar da fama do seu Deus? Onde você ouve falar da fama do seu Deus? Nas novelas, no noticiário, nos telejornais diários. Você ouve falar da fama do seu Deus nesses lugares? Duvido muito. Aliás, você ouve falar de outras coisas. Ouve falar da fama do inimigo de Deus. Está cheio de notícias do inimigo de Deus. Fama de Deus você não vai encontrar nesses lugares. O diabo faz de tudo para escondê-la. Você vai encontrar as notícias da fama de Deus aqui nesse livro sagrado. Esse livro foi escrito com esse propósito de revelar o poder de Deus ao longo dos séculos. Há mais história nesse livro do que em qualquer outro livro escrito, jamais escrito nessa terra. E é aqui que você vai ver, você vai ler, você vai meditar e você vai conhecer o poder, a fama desse Deus poderoso. Aquela mulher já sabia da fama do Deus que abriu o mar vermelho e permitiu que aquele povo passasse a pé enxuto. Aquela mulher já tinha ouvido falar do Deus que levou aquele povo por 40 anos num deserto abrasador, sem plantar nada, sem colher nada, sem renda nenhuma, sem coisa alguma, mas Deus sustentou quase 3 milhões de pessoas num lugar sem água, sem comida, sem nada. Aquilo foi simplesmente a demonstração de um Deus sobrenatural, de um Deus poderoso. Irmãos, Deus vai cuidar de você na travessia do deserto dessa vida. Não se assuste com as notícias que estão vindo por aí. Não se preocupe, vai piorar. Não tá mal ainda não. Diga assim comigo, eu tenho provisão no meu Deus. Fique esperto. Fique esperto. Nunca foi tão necessário
ficar esperto, principalmente com um espírito maligno chamado consumismo. Se você não consegue vencer esse espírito, não vá no shopping. Não passe nos lugares que tem promoções a toda hora. Um espírito maligno chamado leve agora e pague daqui a 6 meses. Isso é um espírito maligno, demônio, repreenda, meu irmão. Pode repreender. Fique esperto na hora de você fazer extravagância, nem ficar gastando. Cuide você é mordomo dos recursos que Deus colocou na sua mão. Quem está me entendendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquela mulher sabia que Deus era o único Deus verdadeiro. Você conhece o seu Deus? Quantos aqui conhecem o seu Deus? Esse é o primeiro passo para ser salvo, é saber que não há salvação em nenhum outro. A segunda atitude de Raabe para salvar a ela e a sua família foi que ela pediu por sua vida. Para a gente pedir por nossa vida, querido, a gente precisa saber e a gente precisa ter uma atitude de humildade. O arrogante, o cheio de si, o autossuficiente, o que acha que é autossuficiente, ele não vai pedir nada, ele acha que tem tudo. Aliás, tem muito crente assim, se acha autossuficiente, tem o espírito da igreja de Laodiceia. Estou rico, abastado, eu tenho tudo, não preciso de nada. Aí a gente vai aí, né? Vai na igreja, é bom, os irmãos, a benção. Vai naquela igreja ali que é uma benção, aquela igreja abraça todo mundo, é uma benção ali, a gente se sente bem, é bom, né? Uma banda maravilhosa. O pastor lá é uma benção. O pastor é bonito, assim, legal demais, né? Uma benção, mas tudo bem. Irmãos, para a gente pedir pela nossa vida, a gente precisa saber a nossa real situação. Qual é a sua real situação e qual é a sua origem? De onde é que você veio? Você veio de um lugar ceboso, nojento, pecado, de um lamaçal. Deus meteu a mão naquela podridão, naquele troço feio, horroroso, tirou você de lá com mão poderosa e braço estendido. Libertou você, livrou você do mal. Lhe deu uma nova vida, lhe deu esperança, lhe deu alegria. Irmão, escute isso. O que você tem dentro de você é um tesouro. Eu sou barro, você é barro também, é pó. Esse corpo aqui, físico, isso um dia vai virar pó de novo. Isso aqui é pó. Mas você é um espírito, você não é um pó, você é um espírito. Tem uma alma e habita num corpo e vai viver para sempre na presença de Deus. Ou aqueles que não quiseram ou rejeitaram Jesus vão viver para sempre também longe de Deus. Você quer viver longe de Deus ou quer viver com Deus? Levante sua mão para o céu bem alto e diga: eu quero viver com Jesus. Então peça pela sua vida, clame. Raabe disse: olha, pelo amor de Deus, vocês estão, eu sei que eu já sei da história. Ela já tinha revelação do futuro que ia acontecer. Irmãos, não precisa ninguém vir, não precisa vidente, não precisa vir esse povo, esses bobos aí que fica... Daqui a pouco chega o final do ano, tem um monte de vidente aí falando, né? Previsões disso, previsões daquilo, não sei o que lá, tudo charlatão, tudo bobagem, tudo, né? Você não precisa, Deus já revelou o futuro, o que interessa para a gente já foi revelado. A gente já sabe o que vai acontecer. Raabe sabia, olha, eu sei que Deus já entregou nas suas mãos, não só Jericó, mas toda essa terra. Então eu quero pedir a você, me jure, ele diz no versículo 12, eu peço pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para vocês, espias, a quem ela acolheu na sua casa e os escondeu, vocês também usem de misericórdia para com a casa de meu Pai. Irmãos, quando a gente fala de salvação, a gente não fala só salvação para a gente, para mim. A gente fala de salvação para a minha família, para a sua casa. É você e os seus. Raabe podia ter todas as qualidades, né? Sua história é uma história de prostituição. Mas ela não pensava só nela, ela pensava nela e na sua casa. Ela diz, eu quero que vocês façam essa aliança comigo, usem de misericórdia para conosco,
porque eu quero cuidar do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Irmãos, esse é o segundo passo para você ser salvo, você pedir, clamar. Irmãos, não tem uma única pessoa que jamais veio à presença de Deus clamar e pedir por alguma coisa que Deus não faça. Não, você não viu o que eu falei, não pode ter ouvido. Você crê no pedido da sua oração ou você não crê? Você só crê que Deus ouve a oração do outro. Deus ouve a oração de todos aqueles que em fé clamam pelo seu nome. E Ele responde em nome de Jesus. E a terceira atitude que Raabe teve para salvá-la e toda a sua casa, ela atou o cordão de escarlata à sua janela. Irmãos, que texto fabuloso. Josué capítulo 2, versículo 17, diz aqueles homens para Raabe: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Mas o que é esse fio de escarlata? Por que não foi um fio azul? Escarlata é vermelho, é isso? Tá certo? Acertei dessa vez. Escarlata é vermelho, carmesim, sei lá, é aquele tom ali, vermelho vivo, né? O que lembra o vermelhão vivo? O que lembra? Sangue. Irmãos, Jesus não havia se manifestado ainda. Jesus só viria se manifestar aos homens muitos anos depois, quase 1.500 anos depois que aconteceu esse episódio. Mas ali já era um sinal, já era uma revelação do poder do sangue de Jesus. Aqueles homens disseram: pega esse fio de escarlata e amarre na sua janela. Irmãos, sabe o que isso nos ensina? Primeiro, que o sangue de Jesus continua poderoso até hoje para perdoar pecados e para nos dar saúde e salvação. Quem crê nisso? Amém. Segundo, que é somente através dele. Isso nos ensina de que não basta só reconhecer que Deus é poderoso e que Ele é o único Deus. Não só basta pedir a Deus pela salvação da sua vida, isso já é meio caminho andado. Mas você precisa confiar no poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E somente através do sangue de Jesus nós podemos ter perdão para os nossos pecados. Mas há pessoas que falam assim: eu creio, eu vou na igreja, eu até gosto, mas eu não sei. Sabe o que isso nos ensina? Em terceiro lugar, isso nos ensina que eu preciso fazer uma aliança com o destino da minha vida. Tem pessoas que ficam assim: acho que agora não, está cedo, estou novo ainda. Não vou fazer aliança com Deus agora não. Vou fazer aliança com a igreja, não. Olha o que diz o versículo 21, e ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Está selado o que nós combinamos, nossa aliança foi fechada. Então os despediu, eles se foram, e ela fez o quê? Ela disse: não, esse pessoal vai demorar a chegar. Eles estão lá, eu tenho mais o que fazer agora, tem uns clientes esperando ali na fila. Ô menino, escuta, guarda esse cordão de escarlata aqui, que a gente vai precisar dele, viu? Mas vai demorar, agora a gente vai fazer outra coisa. Gente, olha, nós conseguimos aí, vai ser barbada, a gente pode viver tranquilo, porque eu fiz um acordo aí com os espias e eles não vão deixar a gente morrer. Vai morrer todo mundo, a gente vai ficar salvo tranquilo. Se ela tivesse guardado o fio de escarlata na gaveta, ela teria sido salva? Não. O que isso significa? Significa que você e eu precisamos nos comprometer agora. Ela atou o cordão de escarlata à janela na hora. Você precisa atar o cordão de escarlata na sua vida agora. Hoje, não é amanhã, não é daqui a pouco não, meu irmão. Você não sabe se você vai estar vivo daqui meia hora. Você não sabe se você vai chegar ao final do ano, daqui 100 anos. Eu espero que você viva 100 anos, amém? Mas eu não sei, você não sabe.
Eu tenho que atar esse cordão de escarlata agora. Eu tenho que depender de Deus agora. Eu tenho que confessar meus pecados agora. Eu tenho que me aliançar com Deus agora. Mas é impressionante que essa mulher, que mulher de fé extraordinária. Alguns podem pensar que Deus fez uma defesa ou faz a apologia da prostituição. Não. Tem uns malucos, loucos por aí, totalmente endemoniados, destruidores da vida, da família, da sociedade, querendo transformar a prostituição em profissão. São dignos de pena, de dó. Como que um ser humano pode defender uma coisa horrorosa dessa? Como você pode defender que um ser humano, uma mulher, chega a esse grau de degradação, que se passe para vender o seu próprio corpo por algum dinheiro, para que homens sem escrúpulos, sem amor, sem coisa nenhuma, transformando em objetos, possam ter alguns minutos de prazer. Só alguém que não entendeu nada a respeito do valor da família e da vida. Mas essa mulher, irmãos, é curioso. Lá em Mateus capítulo 1, nós lemos a genealogia de Jesus. E é totalmente incomum que nas genealogias, principalmente daquela época, se mencionasse o nome de mulheres. Normalmente se menciona o nome de homens. Mas nessa genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, irmãos, tem algo que você precisa notar. Existe a menção aqui de 4 mulheres que deram muito trabalho, provocaram muitos transtornos e foram vergonha muitas vezes para Israel. Algumas delas nem israelitas eram, como Raabe. Mas estão mencionadas na genealogia de Jesus. Mas eu fiquei curioso quando eu li essa genealogia. Porque essas mulheres não somente são ou passaram a ser mencionadas na genealogia de Jesus, elas se tornaram parte da descendência ou da ascendência de Jesus. Uma prostituta, irmãos, se tornou a tataravó do rei Davi. Versículo 5 de Mateus, versículo 6 de Mateus capítulo 1, versículo 5 e 6 diz que Salmão gerou de Raabe. Está falando de Raabe, a prostituta. Gerou a Boaz. Boaz é aquele que se casou com Ruth, uma moabita, também não israelita. E este Boaz de Ruth gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé é o pai do rei Davi. Essa mulher, irmãos, foi colocada na genealogia de Jesus. Não é porque ela era uma prostituta. Ruth foi colocada na descendência, na genealogia de Jesus, não porque ela era uma moabita, mas porque ela, assim como Raabe, passou a crer no único Deus verdadeiro, Deus de Israel. Ela disse para Noemi, certa vez, quando Noemi ia voltar para a sua terra, está lá no livro de Ruth, capítulo 1 e 2, ela diz: o meu Deus é o teu Deus, e o meu povo é o teu povo. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Diga comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Essa mulher, Raabe, não somente passou a fazer parte da genealogia de Jesus, mas ela é também mencionada, ela faz parte da galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 31 diz: pela fé Raabe, a meretriz. Irmãos, o que eu fico espantado com isso. A Bíblia ainda faz questão de, no meio da genealogia, da descrição dos heróis da fé, herói da fé já está dizendo, os caras alcançaram, eles estão acima da média. Raabe não permaneceu meretriz, irmãos.
Mas aqui em Hebreus, o escritor diz, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Quando uma mulher exerce sua fé, escute isso, mulheres que estão aqui. Talvez não exista nenhuma outra condição pior, moralmente falando, do que uma prostituta. Ninguém aqui, por mais terrível que seja a sua história, se compara à história de Raabe. Portanto, nós estamos dentro de toda essa conjuntura, e essa palavra é para mim e para você também. Quando uma mulher exerce sua fé, essa mulher se torna muito poderosa. Quando essa mulher confia em Deus, confia no Deus de Israel. Você, mulher, você não precisa ficar se lamentando pela sua vida, pela sua história. Ontem eu ministrei aqui para os adolescentes sobre a vida de Daniel. Daniel é o cara que teve mais perda na vida. Daniel perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, foi arrancado da sua terra, foi levado para a Babilônia. Provavelmente Daniel foi castrado, ele foi viver no meio dos eunucos, e não dava para viver no meio dos eunucos sem ser castrado. Daniel tinha tudo para ser um revoltado, um drogado, um louco. Sair atirando para tudo que é lado, dizendo isso é um absurdo, como é que Deus? Cadê Deus? Muita gente dizendo, cadê Deus? Onde está Deus? Por que deixou isso acontecer comigo, com minha família, com meus pais, com meus filhos? Por quê? Pare de ser vítima, pare de bancar a vítima. E se levante, homem de Deus, se levante, mulher de Deus, e olhe para cima. Raabe olhou para cima e teve esperança, e ela e toda a sua casa foi salva. Você vai ser salvo, você está sendo salvo, você, mulher, está sendo salvo, você e seus filhos. Seu marido pode ter deixado você, abandonado você, rejeitado você, mas o Deus de Israel, diz a palavra de Deus, é pai de órfãos e juiz de viúvas. Deus não está fazendo apologia da prostituição de Raabe, Deus honrou a fé daquela mulher. Ele ouve, mesmo que seja uma prostituta, quando ela é sincera e deseja ser salva. É por isso que eu volto a afirmar, de fato, Deus deseja salvar todas as famílias da terra. Jericó estava condenada, mas uma família no meio daquela condenação foi salva. A sua família precisa ser salva e Deus quer salvar a sua família também. Quem crê, diga amém. Desejo de Deus é que todas as nações dessa terra conheçam o Deus de Raabe. Conheça o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amós capítulo 9 diz que o Senhor um dia vai restaurar e levantar o tabernáculo caído de Davi. Esse tempo já chegou, é hoje, agora, amém? Deus está levantando, reerguendo, reedificando o tabernáculo caído de Davi, reparando suas brechas, levantando das suas ruínas. E diz, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, com um propósito, e todas as nações, diga comigo, todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Quando Jesus pega uma zorraga e expulsa aqueles cambistas do templo, ele cita o texto de Isaías 56, versículo 7, que diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não é só para brasileiro, não é só para judeu, não é só para americano, é para todas as nações, é para todos os povos. E o salmista completa dizendo muito bem, Salmo 67, versículo 1 diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. O desejo de Deus é que toda a terra conheça o seu nome. Quantos de nós aqui já conhecem o Deus de Raabe? Se você já conhece o Deus de Raabe, fica de pé, nós vamos orar.